Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 2, para lermos a partir do verso de número 17, a carta à igreja em Pérgamo. O passador de slides, por favor. Hoje nós vamos nos socorrer aqui de algumas figuras para podermos entender melhor o sentido desta carta. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Obrigado. Carta à igreja em Pérgamo. Leamos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que o Senhor Deus nos abençoe no estudo e na compreensão da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, nós temos dito, e é possível já fazermos a projeção? Ok. Nós temos dito à igreja que nosso estudo destas 7 cartas é um alvo que temos e que isso foi escolhido por causa do contexto que estamos vivendo. Estamos vivendo um contexto de pandemia, estamos vivendo um contexto de insegurança, de incertezas e, em muitos casos, podemos nos sentir autorizados a relaxar, como se estivéssemos autorizados por Deus, em função de tempos difíceis, a viver um cristianismo não tão sério assim. Há aqueles que entendem que tá difícil demais, e aí Deus precisa olhar para a minha dor e me dar um desconto. Há aqueles que dizem assim, não está valendo a pena, ou aqueles que vão tirar conclusões erradas a respeito da vida cristã. E no livro do Apocalipse nós teremos o nosso Senhor Jesus se dirigindo às suas igrejas, numa época de profunda perseguição. Já dissemos que o apóstolo João estava preso quando este livro foi escrito. Já dissemos que o imperador Domiciano estava realmente perseguindo a igreja com muita ferocidade. E tudo isso coloca, então, a situação da igreja na época do Apocalipse entre as mais difíceis enfrentadas por toda a igreja de todas as épocas. Talvez o auge da perseguição estava acontecendo exatamente nessa época. E nosso Senhor Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor, e enquanto João está preso na ilha de Patmos, o último apóstolo sobrevivente está preso, mas o evangelho está solto. E a verdade de Deus corre o mundo, e a certeza e a esperança e a segurança que Deus quer comunicar à sua igreja estão sendo difundidas, porque nada pode conter a mensagem. E como nós vimos na carta à igreja em Éfeso, que foi a primeira das cartas, nosso Senhor Jesus chacoalhou a igreja de Éfeso dizendo assim: vocês perseveraram, vocês resistiram a pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram, e vocês se mantiveram firmes, mas abandonaram o primeiro amor. Abandonaram aquele brilho no olhar, abandonaram aquela alegria em fazer o que é certo. E Jesus então diz à igreja que precisa continuar fazendo o que é certo com entusiasmo. Muito obrigado. Com alegria, com aquele amor que torna leve o fardo a ser carregado.
Também vimos na carta à igreja em Esmirna, que havia grande tribulação e perseguição, que muitos deles seriam colocados em prisão, e o tempo curto de prisão nos sugere que aquele aprisionamento não era um cumprimento de pena, e sim um tempo em que você permanecia encarcerado, basicamente aguardando a sua sentença de morte. Então a eles Jesus diz assim: sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Dando então a ideia de que Jesus espera perseverança da sua igreja. A igreja em Éfeso, Jesus diz assim: eu quero ver vocês com brilho nos olhos, eu quero ver vocês com alegria me servindo, com profundo amor. E a igreja em Esmirna, Jesus diz assim: eu quero que vocês perseverem, permaneçam firmes, não abaixem os padrões. Hoje, na carta à igreja em Pérgamo, nós vamos ver que, em essência, nosso Senhor Jesus requer que a sua igreja permaneça firme doutrinariamente. Cuidado com aquilo que você ensina, com aquilo que você pensa, com aquilo que você crê em tempos de dificuldade. E é sobre isso então que nós vamos falar. Claro que há muitas outras lições aqui na carta escrita pelo Senhor Jesus à igreja em Pérgamo, e nós vamos procurar destacá-las ao longo de nossa exposição. Nós já dissemos aqui que a carta é endereçada ao anjo, e que existe até alguma discussão se esse anjo seria o pastor da igreja, ou se seria um anjo que tomasse conta daquela igreja em particular. E nós entendemos que em qualquer das hipóteses, nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Vemos que há um pastor cuidando da igreja, que deveria se responsabilizar pelo cuidado daqueles irmãos, mas que também há entidades celestiais destacadas por Deus para proteger o seu povo, e que eles deveriam também, cuidando do povo de Deus, fazer com que a mensagem ali chegasse. E o que deveria ser escrito? Será que eu estou com bateria aqui? Estou. Está funcionando. Só não está indo. Passa para mim, por favor, Evelyn, próximo slide. Um dos problemas de depender da tecnologia é que, de vez em quando, o que a gente pensa que é efeito especial vira defeito especial, né? Mas faz parte. Ok. O que eu vou comentar com você está muito baseado neste livro, infelizmente já esgotado, de John Stott, chamado O que Cristo Espera da Igreja. E por aqui você já vê uma coisa interessante. Uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja espalhada, e Jesus ainda faz requisições. Jesus ainda é o Senhor, e Jesus ainda tem expectativas e ainda tem demandas e exigências para com o seu povo. Podemos passar mais um, por favor. E aqui então, a gente vai à carta à igreja em Pérgamo. Esse nome pode nos dizer muito pouco hoje, mas se eu falasse com você assim: Caldas Novas, essa simples palavra já te traz muitas referências. Se eu te disser Pirinópolis, isso já lhe traz muitas imagens. Brasília, estas cidades significam coisas para nós. E Pérgamo, naquela época, também significava muita coisa. Aqui você tem uma visão da cidade de Pérgamo, das suas ruínas. Lá em cima você está vendo a Acrópole. Acros, em grego, quer dizer altura. Quem tem medo de altura tem acrofobia. E quem está na Acrópole está na parte alta da cidade, a parte mais importante da cidade. E aqui embaixo você está vendo o Asclepião, que é, na verdade, um templo dedicado ao deus Asclépio, deus da medicina. Esse templo ficava no final de uma rua conhecida como Via Tecta, uma rua sagrada dentro da cidade de Pérgamo, e está na parte baixa da cidade. No final da rua sagrada, conhecida como Via Tecta, estava o templo ao deus da medicina, conhecido por um dos seus nomes, Asclépio, o templo, então, Asclepião. E daquele lugar você consegue observar a parte alta da cidade, a Acrópole de Pérgamo. Por que isso é importante para nós? Porque na reconstrução digital, e como é interessante viver nos dias de hoje, onde você pode ter tanto recurso para entender isso, né? Na reconstrução digital da Acrópole de Pérgamo, então tente, por favor, reconhecer que este caminho que está aqui, ó, destacado,
é exatamente esse que está aqui, ó. E essa então seria a ideia, né? Na reconstrução digital da Acrópole de Pérgamo, você tem o templo a Dionísio, ou Baco. Dionísio é o deus romano das festas, do vinho, da orgia e do contato com a divindade através de um estado de êxtase e de embriaguez. Então existe um templo na cidade de Pérgamo para celebrar bebedeira e orgia. E o deus, o nome dele também conhecido como Baco, é inclusive aquilo que traz para nós a ideia, e a palavra ficou, e agora tem um outro sentido, de pessoa bacana, porque era aquele que ia no bacanal se divertir. E aquele que se divertia era o bacana, e hoje a palavra tomou um sentido completamente diferente. Não é xingamento falar que alguém é bacana hoje, mas a origem ela é diversa, tá certo? Bom, e aí então você percebe que havia um culto a esse Deus. Outro lugar onde você consegue encontrar evidências do que era Pérgamo seria no templo construído ao imperador Trajano. O imperador era cultuado e adorado como se fosse um deus. E ali então, naquela cidade, você tinha já deuses sendo adorados e dizendo, o imperador César é quem manda neste mundo. E vamos celebrar então as orgias, a bebedeira, o descontrole, a destemperança, e tudo isso em Pérgamo. E você pode, inclusive, visitar isso num museu chamado Pergamon Museum, em Berlim. Se você for lá semana que vem, traz um guardanapo lá para mim, tá certo? Alguma coisinha assim, mas o altar foi completamente recuperado e está disponível para visitação lá em Berlim, no mesmo museu onde você pode encontrar os azulejos de Nabucodonosor, que já tive a chance de mostrar aqui, ou nos estudos de terça-feira em outras ocasiões. Bom, Jesus diz assim, eu conheço o lugar em que vocês habitam, onde está o trono de Satanás. Será que depois destas evidências fica um pouco mais fácil de entender por que Jesus chama Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás? Eu disse a você que naquela reconstrução digital a gente via o templo construído em honra ao imperador Trajano, e estas são as ruínas daquele templo, construído para a adoração ao imperador. É como se o imperador dissesse, quem manda no mundo sou eu, e este é o altar que representa a minha soberania. Isso faz sentido para você como um lugar onde está o trono de Satanás? Mas não é só isso que acontece em Pérgamo. Como eu disse a você, havia uma rua chamada de Via Tecta, que era um caminho sagrado que estava na parte de baixo da cidade, e naquela rua havia as ruínas de um templo dedicado ao deus Asclepião, ou Esculápio, era o seu nome. Um dos dois é o nome grego, o outro é o nome romano. E esse é o deus da medicina. E a cidade era famosa porque muitos a procuravam por causa de seus poços sagrados, entendidos como poços que davam cura. E aqui então você tem outras visões da cidade, outras ruínas do templo. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar uma foto desta coluna aqui, para você ter uma ideia um pouco mais importante a respeito disso. E aqui um poço sagrado em honra a Asclepião, deus da medicina, que curaria as pessoas que ali estavam. Havia uma lenda sobre a origem de Asclépio ou Esculápio. Ele seria um semideus, filho do deus grego Apolo, com uma princesa de nome Coronis. E então ele era deus por parte de pai e humano por parte de mãe. Um semideus, divino e humano. Você começa a perceber a rivalidade e a semelhança entre Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de mulher, e Asclépio ou Esculápio? Mas era dito que ele curava as pessoas de toda sorte de enfermidades, pois não foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez durante o seu ministério. Mas a lenda diz que ele era capaz de ressuscitar mortos. Você viu alguma outra pessoa fazendo isso, além do Senhor Jesus? Além disso, era dito que Zeus, o chefe do panteão dos deuses gregos, enciumado dele, quando Asclépio ou Esculápio morreu, o fez virar uma estrela e o colocou nos céus numa constelação que tem a forma exata de uma serpente.
E agora então começa a ficar bem claro a rivalidade entre Esculápio ou Asclepião e o Senhor Jesus. Porque um é filho, os dois têm em suas histórias, e é claro que o Senhor Jesus é a história verdadeira, enquanto Asclépio é a lenda. O Filho de Deus, nascido de mulher, aqui há um rival, um semideus, filho de Apolo com a princesa Coronis. O Filho de Deus que coroou todas as sortes de enfermidade, enquanto Asclepião ou Esculápio é tido como um grande curandeiro. O Filho de Deus que ressuscita mortos, e a habilidade medicinal de Asclepião é tida como capaz de ressuscitar as pessoas. E alguém aqui que é o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, enquanto Asclepião é simbolizado por uma serpente. É curioso, inclusive, que Asclepião é retratado nas imagens com um bastão e uma cobra enrolada nesse bastão. Você sabe que o bastão ou o cetro é um símbolo de autoridade. Os reis carregam uma espécie de bastão, simbolizando que eles têm o comando. E Asclepião carregava um bastão e uma cobra enrolada nele. É curioso que até hoje você deve ter visto alguma coisa parecida com isso em alguma ambulância por aí. Esse é o símbolo da medicina. E tem ligação com a história de Asclepião ou de Esculápio. E eu não estou dizendo, por favor me entenda bem, que medicina é coisa do diabo. E eu não estou dizendo que médico tem pacto com o demônio, longe de mim. Mas eu estou dizendo que é o símbolo que permaneceu, e creio que em farmácia também é assim, não é, Michele? O símbolo da farmácia tem um cálice, inclusive, não é? Então, a ideia está ligada a isso, com o veneno da serpente sendo usado para medicamentos e outras coisas assim. Então, imagine você um cristão morando em Pérgamo, onde há um templo para alguém que se diz filho de Deus e filho de mulher, que cura, que ressuscita mortos, que é simbolizado pela serpente e que tem um templo para a sua adoração. E se você vai àquela coluna que eu disse que ia te mostrar, que está lá ainda, você vê as serpentes aqui esculpidas nos tocos das colunas que ainda sobraram daquele templo construído em adoração para Asclepião ou Esculápio. Fica evidente, portanto, que era uma cidade onde a proposta de culto e de adoração rivalizava fortemente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala assim, eu conheço o lugar onde você mora, e aí está o trono de Satanás, ele sabe bem do que está falando. Tem um templo em honra a Trajano, o imperador, que diz que manda em tudo. Tem outro templo em honra a Dionísio ou Baco, que celebra a bebedeira e a orgia sexual. E tem um outro templo em honra a Asclepião, semideus que cura, que ressuscita, simbolizado por uma serpente. Não era fácil ser crente em Pérgamo. A rivalidade de ideias era muito grande com a mensagem do Evangelho. Mas Jesus conhece não só a situação da cidade, mas ele conhece também as obras da igreja em Pérgamo. E é dito assim, vocês conservam o meu nome, vocês não negaram a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Bom, nós não sabemos exatamente a razão pela qual Antipas foi perseguido e morto, mas é bem provável que ele tenha se recusado a cultuar o imperador. É bem provável que aquela perseguição tão característica de todo o livro de Apocalipse, ligada ao fato de que só existe um único Deus que tem o seu trono sobre todo o universo, mas eles vivem numa cidade onde está o trono de Satanás, tenha sido a perseguição responsável pelo martírio de Antipas. Quem está ao lado de Deus está contra o mundo. E é curioso porque contra, a palavra em língua portuguesa vinda do grego é anti. E paz quer dizer todos. E Antipas quer dizer contra todos. E quando alguém é antipático, o que isso significa? Você vê como as palavras elas são ricas, irmãos? E muitas vezes, quando você diz assim, eu estou do lado de Cristo e não abro mão, como é que você soa? Antipático, contra todos, diferentão, chato. Mas nós servimos aquele que tem o seu trono nos céus e não aqueles que têm o seu trono neste mundo. E nós somos cristãos e não vamos negar a nossa fé, nem em nossa doutrina e nem em nossas atitudes.
Então isso é importante porque os detalhes aqui estão nos trazendo muita informação a colaborar com a leitura e a interpretação destas cartas. O que acontece com Antipas? Antes que você se assuste, deixe-me lhe dizer, nós reconhecemos, nós protestantes, reformados, presbiterianos, nós reconhecemos que houve muita gente boa na história da igreja que serviu a Deus com fidelidade. E nós podemos chamar essas pessoas de santos, no sentido que eu e você também somos santos, pessoas separadas para Deus. Claro que nós devemos conhecer essas histórias, devemos valorizar essas histórias e até mesmo imitar a fidelidade destes irmãos. Nós só não podemos ir ao ponto de achar que essas pessoas, por conta de algum mérito especial diante de Deus, têm créditos espirituais de sobra para emprestar à igreja, ou têm a capacidade de, após a sua morte, lá nos céus, intercederem a Deus em nosso favor e serem ouvidos. Nós cremos que o único que está entre nós e Deus, o único mediador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós nos afastamos da tradição da Igreja Católica Romana, que valoriza, no nosso modo de ver, e cremos que estamos biblicamente apoiados para dizer isso, nós nos afastamos do catolicismo que diz que você pode pedir alguma coisa aos santos, pode orar aos santos, pode contar com a mediação dos santos. Mas às vezes, com o receio de errar junto com os romanos, nós jogamos a água suja da banheira e jogamos a criança fora junto. E não conhecemos a história dos santos. E os católicos costumam conhecer muito melhor do que nós a história de São Antipas de Pérgamo. Quem é São Antipas de Pérgamo é quem está desenhado nessa figura aqui, e é exatamente o homem mencionado aqui na carta à igreja em Pérgamo. E o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido e possivelmente por causa de rituais de sacrifícios a esses deuses, onde o boi era sacrificado. Você vê Paulo falando sobre a carne sacrificada aos deuses. Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze, que tinha a sua barriga oca, e ele foi literalmente assado vivo, sem negar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu, segundo a tradição, por volta do ano 92 depois de Cristo. E aquilo foi muito, muito impactante na cidade de Pérgamo. E nesta figura aqui, que retrata, inclusive Antipas com uma auréola de santidade, característica dos santos da igreja romana, coisa que nós não endossamos, mas a gente vê aqui escrito, em grego, martyrion. Talvez você veja aqui, o ion aqui no final, o M aqui, você conhece bem, Existe alguma semelhança entre o alfabeto grego e o nosso. E o martírio de Antipas, contra todos. O martírio de Antipas está aqui, e nesta figura você vê que ele está mesmo num touro, e colocado aqui dentro para ser assado. Ou aqui na figura parece mais cozido, mas segundo a tradição, essa figura deve ser mais fiel. Antipas foi assado vivo. E isso porque ele não negou a fé. Ele não se ajoelhou diante de trono de Satanás. Ele não aceitou os valores deste mundo. E ele preferiu a morte assado vivo do que o pecado. E então nós vamos ver que Jesus conhece o lugar onde a igreja habita, onde está o trono de Satanás. Templo para Asclepião, templo para Baco, templo para Trajano. Mas ele conhece também as obras da igreja de Pérgamo, que foi fiel nos dias de Antipas. E isso não significa que aquela igreja está liberada para pecar. E aí, então o Senhor Jesus diz, eu tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E aqui a gente precisa voltar bastante no Antigo Testamento e ir lá para o livro de Números, quando Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e estava levando o povo para a liberdade na terra de Canaã. E você sabe que eles foram até o Monte Sinai, receberam a lei de Deus, construíram o tabernáculo, o livro de Levítico foi dado nessa época, a gente estudou isso com bastante detalhe, e então eles levantaram marcha para ir em direção à terra de Canaã. Pararam num lugar chamado Cades Barneia.
enviaram 12 espias, que passaram 40 dias espiando a terra de Canaã. Eles voltam. Dos 12, só 2 acham que vai dar, Josué e Calebe. Os outros 10 são incrédulos. A ira de Deus se manifesta contra esse povo incrédulo, e agora eles vão passar 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos, chega finalmente a hora de ir de novo para Canaã. E quando eles têm que se dirigir à terra de Canaã, eles precisam atravessar um território específico, que é o território de Moabe. Os moabitas são os descendentes de Ló. Lembra que Ló morava em Sodoma e Gomorra e absorveu a cultura da cidade, e aí ele sai de lá correndo quando o anjo vai resgatá-lo, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, e agora não há descendência para Ló, e as filhas de Ló, refletindo o comportamento de Sodoma e Gomorra, embriagam o próprio pai, se deitam com o próprio pai, concebem do próprio pai, e de uma delas nasce Moabe, e de outra delas nasce Amon. Os amonitas e moabitas são, portanto, aparentados do povo de Israel, tendo em vista que o povo de Israel descende de Abraão, enquanto amonitas e moabitas descendem de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então eram parentes. E os moabitas estavam nesta região aqui. O povo de Israel ia ganhar a terra de Canaã, mas eles não iam atravessar por esta região. Eles passariam pelo lado de cá para atravessar o Jordão aqui. E quando eles vão atravessar o Jordão, o rei de Moabe, de nome Balaque, o rei Balaque dos moabitas fica preocupado. Esse povo é muito grande. Quando eles passarem por aqui, eles vão destruir todo o meu território. Eles vão acabar com a minha horta. Eles vão comer o meu rebanho. Eles vão estragar tudo por aqui. E Balaque não quer deixar o povo passar. Balaque teme o povo de Israel. Então Balaque agora vai mandar chamar um profeta lá da terra de Petor. O nome dele é Balaão. E Balaque manda chamar Balaão e contrata Balaão literalmente, e a gente falava assim lá em São Paulo, eu ainda não tive chance de ouvir alguém falando assim aqui em Goiânia, literalmente para rogar praga. Você conhece isso? Rogar praga, sabe? Jogar uma catiça em cima da pessoa. Catiça, fala aqui? Catiça, Maria Linguiça? Não, nunca ouviram, tá vendo? Aprendendo um vocabulário paulistano aqui. É quando você quer fazer uma macumba, conhece a ideia? Você quer fazer um trabalho, costurar o nome da pessoa na boca do sapo, enterrar uma cabeça de jegue no quintal dela, sabe esse tipo de coisa? Então o Balaque fala assim, nós não vamos dar conta desse povo não. Chama lá o Balaão para ele jogar um maurucubá com a ziquezira em cima desse povo aí, para que esse povo não venha para cá. E o Balaão vem. E ele vem porque ele vai ganhar dinheiro. O rei Balaque vai pagar dinheiro para o Balaão rogar a praga. Só que tem um problema, gente. Praga em crente não pega. Nós é corpo fechado. Você entende isso? E é verdade. 1 João 5,18 está escrito assim, se alguém é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus é Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Já viu o crente com medo de macumba, andando na rua, vê um frango, uma farofa assim, desvia, vai para o outro lado, um copo de cachaça, fala, Deus do céu, não. Morre de medo de macumba. Não precisa ter medo de macumba. O diabo não te toca. Você tem que ter medo de pecar. Porque sabe o que aconteceu? O Balaque contratou o Balaão para jogar praga. Quando o Balaão jogou praga, pegou? Não pegou. Ele conseguiu, ele não conseguiu. Sabe por quê? Que quando o Balaão estava indo jogar praga, um anjo de Deus parou na frente do caminho em que o Balaão estava na jumenta. E a jumenta não ia nem para frente nem para trás. E o Balaão começou a espancar a jumenta. E aí a jumenta olhou para ele e falou assim, tio, fez alguma coisa? Eu queria ter visto essa cena, gente, deve ter sido demais, né? Conversando com a jumenta. E o Balaão ainda responde, né? É que você não está andando para lá. E aí então vai ficar claro, Balaão, não adianta tentar rogar praga contra o povo de Israel. Contra o povo de Israel não vale encantamento. Esse é o povo sobre o qual está a bênção do Senhor. E quando o Balaão quer amaldiçoar, as palavras que saem da boca dele são palavras de bênção. Deus não deixa. Fim da história? Não, claro que não. Porque costurar o nome do crente na boca do sapo não vai adiantar nada. Mas tem outras coisas que dá para fazer. E o Balaão, sabendo dessa história, chegou e disse para Balaque, macumba não vai dar. Despacho, trabalho, não vai dar. Mas você quer detonar esse povo? Faz eles casarem com pessoas que não amem a Deus. Leva essa mulherada que está aqui, e elas adoram a deuses estranhos, e elas amam se prostituir, e faz os israelitas casar com esse povo aqui. Não te dou tempinho
que, por causa desse amor a pessoas que não amam a Deus, e por causa desses laços e de se prenderem em julgo desigual a pessoas que não amam a Deus, eles vão afundar. E foi dito e feito. E aí então, não foi por causa da praga que Balaão tentou rogar e não conseguiu, que o povo de Israel falhou. Mas foi por causa do pecado, trazido com sutileza, oferecido numa bandeja de prata, com um sorriso nos lábios, que o povo caiu. Crente, você que está com medo de macumba, para com frescura. Mas você que não está com medo de pecar e desagradar a Deus com as suas escolhas, abre o olho! Porque foi exatamente esse o problema que levou o povo de Israel a cair. E o que é que nós lemos em Números capítulo 31? Moisés se indigna quando numa próxima batalha contra os midianitas, o povo de Israel precisa destruir a todos, e eles não destroem as mulheres. Aí talvez você diga, mas a Bíblia é meio sangrenta, pastor, por que tinha que matar todo mundo? Porque o povo de Israel era um instrumento da justiça de Deus sobre nações idólatras. E ao mesmo tempo em que Deus abençoava o seu povo com uma terra de promessa, ele julgava os inimigos do seu povo com a morte. E é essa a realidade bíblica. Não há comunhão de luz com trevas. Mas o povo de Israel vai lutar com os midianitas e traz as mulheres. E aí Moisés explica lá em Números 31. Vocês não entenderam ainda não? Foi exatamente por causa disso que a gente caiu no caso de Balaão. Porque por conta do conselho de Balaão, as mulheres fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. E isso trouxe praga entre a congregação de Israel. Ficou claro para você? Para de ter medo de macumba e começa a ter medo de pecar. Isso é muito importante. E tem gente ensinando essas doutrinas lá na igreja. Não tem problema. Talvez por causa da perseguição, talvez por causa da dificuldade, talvez por causa do contexto, relaxou-se no ensino da doutrina e começou-se a dizer assim, tudo bem, mas não está tudo bem, está errado. E aí então nós vemos o Senhor Jesus ainda dizendo, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Se nós sabemos muita coisa sobre o trono de Satanás em Pérgamo, o templo de Trajano, o templo de Dionísio, o templo de Asclepião, se nós sabemos sobre Antipas, se nós sabemos sobre Balaão, aqui a gente não sabe praticamente nada. Qualquer pessoa que falar para você alguma coisa sobre os nicolaítas está chutando. Ainda não houve descoberta arqueológica, histórica, que nos ajudasse a entender o que os nicolaítas ensinavam. Mas não precisa ir muito longe. A gente já entendeu o suficiente. A gente já entendeu que doutrina ruim leva a vida ruim. Que pensamentos inadequados levam a condutas inadequadas. Que quem pensa assim, tudo bem, é só esta pequena concessão, vai acabar em tragédia. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu tenho isso contra você. E Ele está falando isso com todas as letras. E aí então Jesus diz, arrepende-te. Arrepende-te do quê? De sustentar a doutrina de Balaão, e tem gente aí dentro fazendo isso e você tolera. De sustentar a doutrina dos nicolaítas, e tem gente fazendo isso aí dentro e você tolera. E esta é uma questão importante. Faz parte da responsabilidade da igreja zelar pela sua pureza. Jesus tem algo contra igrejas que toleram ensinos e práticas contrários à sua vontade e não tomam providências. Jesus quer a sua igreja santa e pura. E isso não está em negociação ou em debate. Não é uma opção. Arrepende-te, diz o Senhor Jesus. Senão eu venho a ti e pelejarei contra ti com a espada da minha boca. Você sabe que em diversos momentos nosso Senhor Jesus está usando nestas cartas que ele escreve às 7 igrejas elementos da apresentação gloriosa que ele fez de si mesmo no início do livro. Nós já mostramos isso para você. Quando na carta à igreja em Esmirna, ele diz que as pessoas serão mortas por causa do amor ao evangelho, ele diz para elas que elas devem permanecer fiéis até a morte para ganharem a coroa da vida. E a apresentação que Jesus faz de si mesmo é: eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver.
Quando você vê Jesus falando com a igreja em Éfeso que precisa voltar ao primeiro amor, ele se apresenta àquela igreja como alguém que anda no meio dos candeeiros, como alguém que está no meio do seu povo, cuidando do seu povo como ele sempre fez. E a recompensa que ele promete àquelas pessoas é que elas vão comer da árvore da vida e vão estar na presença de Deus por toda a eternidade. Então é um compromisso de amor que Jesus oferece, uma recompensa de amor que ele oferece, mas também uma exigência de amor que ele faz. E agora então nós temos que pensar, se o problema da igreja em Pérgamo é com a doutrina e a prática, então é mais esperado que Jesus se apresente como alguém que fala de doutrina e que ele inclusive ameace como alguém que zela pela doutrina. Por isso ele diz, arrependam-se, senão eu venho pelejar contra vocês com a espada da minha boca. E é curioso porque, o que é a espada? A Escritura diz, a palavra de Deus. Nossos irmãos pentecostais, quando vão para a igreja, se você está só com o celular para olhar aqui a Bíblia, que não é pecado, só precisa tomar cuidado para não ficar mandando post no Instagram durante o culto, mas eles ficam perguntando, cadê a espada? A espada está aqui, ó. Essa é a espada. Fala assim, não fala, Kevin? Então, a espada. E aí, então, o que acontece? Nós estamos vendo o Senhor Jesus dizer, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É curioso porque nós não devíamos olhar para a Bíblia apenas e tão somente como um livro que traz bálsamo para a minha vida. Ah, eu estou me sentindo triste, então tem texto para você. Ah, eu estou me sentindo deprimido, leia tal passagem. Ah, eu estou doente, tem aquele salmo. Ah, eu estou ansioso, tem aquele trecho do Sermão do Monte. Eu estou em pecado, tem esse trecho aqui da espada também para você. A espada tem 2 gumes, ela consola sem dúvida, mas ela desafia. Ela convoca a santidade. E a espada pode vir até você para te consolar, mas pode vir para te cortar também. E o Senhor Jesus está dizendo, eu vou até você pelejar contra você com a espada na minha boca. Você vai querer entrar nesse bate-boca com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? E que quando ele fala a autoridade absoluta que ele tem, faz o universo surgir do nada, e você vai querer entrar em argumentação com ele dizendo, eu sei o que o Senhor disse, eu conheço a história de Balaão, mas você vai querer mesmo esticar essa conversa? Jesus está dizendo exatamente isso, não tolero doutrina, não tolero prática errada no meio do meu povo, arrependa-se. E agora vem a promessa. Ao vencedor, eu darei do maná escondido. E aqui é curioso, porque nós devemos relacionar, então, a recompensa ao problema da igreja em Pérgamo e à apresentação de Jesus como aquele que tem a espada que sai da sua boca. Tudo está relacionado nesta carta à palavra de Deus, não é assim? Então, vamos pensar em maná escondido. Onde é que tinha maná escondido? O maná estava escondido, esse slide era para dizer, né? Eu vou pular aqui um pouquinho, mas o maná estava escondido dentro da arca. Tinha um pote de ouro contendo maná escondidinho lá dentro. Mas o que mais estava dentro da arca aqui, ó? As tábuas da lei. Quando você obedece à lei de Deus e guarda a lei de Deus, e ela é um tesouro para você, daí você pode esperar comer do maná escondido. Mas quando você rejeita a lei de Deus e desobedece os mandamentos de Deus, você quer mesmo comer maná e acha que está tudo bem? O que é que nós fazemos quando alguém, assim, afrontosamente, publicamente, decididamente, resolve descumprir os mandamentos de Deus no meio da igreja? Nós dizemos, irmão, você não se comporta como crente. Qual é a atitude que o conselho precisa tomar diante de Deus para não ser incluído nesta advertência aqui? É dizer, irmão, você será afastado da mesa do Senhor. Você não vai comer deste pão junto conosco. Você não está em comunhão conosco. Você não vai comer daquilo que representa o corpo de Cristo. Pois o nosso Senhor Jesus disse exatamente isso, né? Que Deus tinha sustentado o povo de Israel no deserto com o maná, nós vemos Moisés falando isso em Deuteronômio, e era para o povo aprender que nós vivemos, na verdade, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós cantamos o que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós vemos o Senhor Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ao mesmo tempo em que nós sabemos que Ele é o verbo, Ele é a palavra encarnada. Então, voltando aqui um pouquinho, só para você não ficar muito curioso por causa dos slides anteriores,
O Senhor Jesus, que pediu amor à igreja de Éfeso e perseverança à igreja de Esmirna, está pedindo ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia quer dizer crer certo, ortopraxia quer dizer fazer certo. E ele está pedindo isso à igreja em Pérgamo. E isso tudo está em conexão. O que esteve morto promete vida eterna àqueles que hão de morrer. Aquele que anda no meio da igreja promete que se alimente da árvore da vida aos que voltarem ao primeiro amor. E aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes está prometendo um maná, um pão, guardado na arca ao lado das tábuas da lei, àqueles que guardarem a lei do Senhor e não seguirem segundo as doutrinas de homens, sejam elas doutrinas de Balaão ou doutrinas dos nicolaítas. E agora então a gente entende o maná. A situação já não é tão fácil assim com a tal da pedrinha branca, aqui já é um pouco mais complicado. Essa pedrinha branca, ela tem várias interpretações possíveis e eu vou apresentar algumas delas para você a título de conhecimento de possibilidades e depois vou apresentar qual é a opção que eu adoto. E a gente não vai brigar se você falar assim, entendi, pastor, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não há consenso aqui. Não há problema nisso. A primeira possibilidade é que essa pedrinha branca fosse uma téssera. O que é téssera? É quando você era convidado para um culto nas igrejas do Novo Testamento. Ninguém publicava no jornal assim, gente, a Igreja Presbiteriana de Roma vai se reunir nas catacumbas, nos esgotos por causa da perseguição do imperador, hoje às 7 horas da noite. Ia baixar soldado romano lá, prender todo mundo e torturar todo mundo. O culto era sigiloso. Aliás, aquele peixinho que você vê, usado como símbolo do cristianismo, era uma espécie de código. A palavra peixe, na língua grega, é ictus. E as iniciais de ictus, de peixe, é Jesus, de Jesus, Christos, Jesus, Christos, Jesus, Cristo. IC, Theos, que é Deus, Huios, que é Filho, Salvator. Desculpa, Soteros, né, Fábio? Soteros. Salvator é latim. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Christos, Theos, Huios, Soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, as iniciais formam peixe em grego. E aí, se alguém queria saber se você era peixe, era filho de Deus, era um cristão, eles chegavam até você assim, conversando com você do nada, assim, de braço cruzado, eles pegavam o pé e faziam metade do arco do peixe na terra. Se você fosse cristão, você sabia do que estava se tratando, você traçava a outra metade do peixinho, pronto, virou peixinho, o código. E aí então a pessoa sabia que estava falando com um irmão em Cristo. Como é que funcionava quando você era convidado para um culto? Você ganhava uma téssera, uma pedrinha. Essas são tésseras recuperadas da arqueologia, dizendo assim, culto hoje, 6 horas da manhã, na catacumba debaixo do cemitério. Escondido, está aqui a pedrinha. Quando alguém batesse lá na porta do sepulcro, e alguém falasse, o que foi? O outro falava assim, tem uma pedrinha aqui para te entregar, esse é dos nossos. Esse vai entrar e vai cultuar conosco. A pedrinha branca podia significar isso? É bonito, né? Mas o que isso tem a ver com a palavra? Não tem muito, então parece que a ideia não é boa. Então a gente vai para a segunda possibilidade. Quando alguém era julgado num tribunal, os juízes costumavam divulgar a sentença com pedras brancas ou pretas. Pedras conhecidas como seixos. E quando o juiz absolvia alguém de uma sentença condenatória, era comum que ele enviasse uma caixinha cheia de pedras brancas para dizer, você foi absolvido. Então, quando Jesus te desse uma pedrinha branca, seria a ideia de que você foi absolvido dos seus pecados. Bonito também, não é? Mas o que isso tem a ver com a palavra? Também não tem muita coisa. Então, alguns fazem essas propostas, mas elas parecem, apesar de falar de pedras e apesar de falar de pedras brancas, elas não parecem ser o caso em questão aqui. O que parece ser o caso aqui em questão é o tal do Urim e Tumim, e não é dupla de sertanejo universitário. Urim e Tumim é o nome de 2 pedrinhas, possivelmente pedras, nós não temos nem certeza a respeito disso, que faziam parte do uniforme do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no caso Arão, e depois aqueles que ocuparam o posto depois dele, ele vinha muito equipado. Ele usava uma roupa onde ele carregava no seu peitoral 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. No seu ombro ele tinha pedras de ônix pretas, onde estavam escritos os nomes das 12 tribos, como que dizendo, eu represento o povo diante de Deus. Por isso ele era um sacerdote, um mediador. E
E não há muita descrição sobre isso na Bíblia, mas é dito que o sumo sacerdote teria Urim e Tumim para descobrir a vontade de Deus. Alguns acham que Urim e Tumim era um pergaminho que ele colocava do lado de dentro deste peitoral, e tinha um trecho específico da Torá. E à medida que ele ia lendo aquele trecho, as letras dos nomes das tribos iam brilhando aqui, e isso indicava a resposta de Deus para o seu povo. Não está na Bíblia isso, está só nos manuais de tradição judaica, não tem como comprovar. Outros acham que por causa do nome Urim e Tumim, significando luzes e perfeição, havia então um grupo de pedras que costumava brilhar e indicar a vontade de Deus, refletindo a luz sobre a roupa do sacerdote ou sobre outra forma qualquer. Se você assistir um filme com Richard Gere, o rei Davi, um filme da década de 80, você vai ver que quando o profeta Samuel naquele filme vai escolher o rei Davi, ele pergunta para Deus, será que é esse? E aí a pedrinha brilha e joga uma luz em cima do rosto de Davi. É possível. E aqui, é possível que as pedrinhas do Urim e do Tumim estivessem coladas, uma preta e a outra branca, na roupa do sumo sacerdote. O Urim seria a pedrinha branca. E isso significaria que você receberia aquela confirmação de que caminhou conforme a vontade revelada de Deus. Porque Urim e Tumim era a pedrinha que respondia para o povo quando é que Deus queria alguma coisa e não havia revelação sobre isso. Por exemplo, quem vai ser o rei de Israel? Como é que Samuel soube, lançando sortes, quem seria o rei de Israel? Urim e Tumim. Roubaram ouro, prata e uma capa babilônica na batalha contra Jericó. Foi Acã e a sua família. Mas como é que se chegou na família de Acã, Urim e Tumim? Deus revelando a sua vontade. E há tradições que indicam que essas pedras eram uma preta e a outra branca. É só uma possibilidade, mas parece ser a que mais se encaixa com a ideia de que você não só vai, como vencedor, não é? Vai comer do maná, que está guardado do lado das tábuas da lei, como também vai receber uma pedrinha branca que está na estola do sumo sacerdote e é usada para revelar ao meu povo a minha vontade. Isso faz sentido. E aí então a gente teria esta pedrinha. Sobre essa pedrinha estaria escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui é importante, porque muita gente acha que esse nome novo é o seu nome novo. E aí pensa assim, eu me chamo Márcio, mas lá no céu eu vou me chamar Johannes Stephanopoulos III. Não, eu sou Márcio mesmo e serei Márcio para sempre. Você viu no Monte da Transfiguração que duas pessoas que já tinham morrido estavam lá com Jesus? Um era Moisés e o outro era Elias. E qual que era o nome de Moisés lá na montanha? Moisés. E qual que era o nome de Elias? Elias. E Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Quando ele apareceu para Paulo, que nome que ele disse que ele tinha? Jesus. Então é ele mesmo. E nós vamos estar sentados lá no novo céu e na nova terra, à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. E qual vai ser o nome de Abraão? Abraão. Então esse novo nome não é um novo nome do crente, mas é um novo nome de Cristo. Tem apoio para isso, pastor? Sim, na carta à igreja a Filadélfia, você vai ver poucos versículos à frente. Ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Dando então a ideia de um nome ainda mais glorioso do Senhor Jesus Cristo. E a ideia é porque o nome dele vai mudar? Não. A ideia é que nós o conheceremos ainda mais, e com ainda mais plenitude, e com ainda mais bênção. Porque a vida eterna é essa, que conheçamos ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a vida eterna já começa para quem é crente aqui agora. Nós conhecemos a Jesus. Quando você vê lá uma pessoa muito legal que você quer conhecer, qual a primeira pergunta que você faz? Qual o seu nome? E o nome costuma dizer muito a respeito da pessoa. Então, especialmente num contexto onde Antipas é a testemunha fiel, onde Pérgamo significava tanta coisa, onde Balaão era um nome que dizia tanta coisa. E aí, então, este novo nome seria dado numa pedrinha à pessoa. Isso é tão importante porque se você assistiu Toy Story, você deve ter visto, né? Qual era o ápice lá do xerife? Eu esqueci o nome do bonequinho do xerife.
Woody, o xerife Woody, do que ele se ostentava todo? O Andy escreveu o nome no meu pé, não foi? E por que ele ficou tão enciumado quando o astronauta Buzz Lightyear ganhou um nome escrito no pé também? Porque colocar o meu nome sobre alguma coisa é dizer, isso aqui é meu e ninguém tasca. Uma das coisas que, infelizmente, têm sido abandonadas, mas que tem uma conotação bíblica importante, é a ideia de alguém carregar o nome. Uma das coisas que me deixou mais feliz foi colocar o nome Alonso na minha esposa. Assim, é meu, nem passei eu sendo meu nome. Eu sei que há irmãos que têm uma história, um contexto cultural diferente, e isso não quer dizer necessariamente a mesma coisa hoje que já significou em outras épocas. Mas se você entende assim e pratica assim, isso tem um simbolismo importante. E Jesus está dizendo assim, eu vou dar uma pedrinha para você com o meu nome, e você vai me conhecer de um jeito que outras pessoas não me conhecem. E essa pedrinha é a pedrinha que eu revelei a você a minha vontade, e você foi fiel a ela, e você vai conhecer mais de mim do que as outras pessoas. E isso então faz todo sentido à luz do contexto. Que nome está escrito naquela pedrinha? O nome de Cristo, o nome do Senhor. O vencedor vai ganhar essas coisas. O que isso tudo significa, portanto, meus irmãos? Significa que o Senhor Jesus está no meio da sua igreja. E Ele sabe que nós estamos num mundo onde o trono de Satanás está instalado. Se você for para casa hoje e ligar a televisão num canal aberto, você não vai ver nada de Deus, você vai ver o trono de Satanás passando na sua televisão. Se você ouvir o rádio, se você não for muito criterioso no que você seleciona para assistir nas plataformas de streaming, o que você vai ver é a exibição de louvores a Satanás. E tome cuidado, porque pequenas concessões são reflexos de doutrinas que não estão adequadamente ajustadas na sua cabeça. Tome cuidado você que tem medo do diabo quando ele vem com tridente pintado de vermelho, com rabo em forma de seta e com 2 chifres na cabeça, mas não tem medo da desobediência e do pecado, mesmo sendo advertido contra ele de maneira formal. Esta é uma palavra para aqueles que estão flertando com o erro. O Senhor Jesus Cristo está dizendo a você, arrependa-se. Porque a palavra dele não traz apenas salvação, traz também juízo. E quando ele fala, ele traz palavras de consolo, ele traz palavras de vida eterna, mas ele também traz a espada. E o Senhor Jesus Cristo, que só afaga corações machucados e que não faz exigências, não é o Senhor Jesus Cristo da Bíblia. Isso está mais parecido com Papai Noel e menos com o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso significa, meus irmãos, que faz parte da nossa responsabilidade como igreja, cuidar do que é ensinado aqui. Os presbíteros desta igreja e você como membro têm uma responsabilidade solene diante de Deus. O dia que eu falar qualquer coisa aqui que não puder ser provado pela Bíblia, em nome de Jesus, me corrijam. E se eu não aceitar ser corrigido, em nome de Jesus, me ponham para fora. Mas se o que eu estiver falando aqui for a verdade de Deus, faz parte da sua responsabilidade obedecer ou ser posto para fora. Porque o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho contra ti que você tolera isso. E não é para tolerar. Não é para tolerar. E nós não podemos brincar aqui. Nós não estamos brincando de ser igreja. O mundo não está brincando. O trono de Satanás está aí. E o Senhor Jesus está voltando. Isso aqui não é brincadeira. Meus irmãos, temos que amar a Deus e viver com entusiasmo. Jesus disse isso à igreja de Éfeso. Temos que aguentar até o fim na dificuldade. Jesus disse isso à igreja de Esmirna. Mas temos que ser o povo que ensina, que tem doutrina correta, que vive corretamente, que ama a palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós, os que conhecemos a sua palavra. E nos dê a graça de amarmos este livro, de estudarmos este livro, de conhecermos este livro. Poucas coisas me deixam tão feliz com o coração de pastor do que ver aquele tanto de gente na terça-feira querendo estudar o que aconteceu no período interbíblico, querendo ver como é que as cartas de Paulo foram produzidas e amando a espada. E dizendo, esse livro aqui é a espada que me livra de Satanás e que me livra de mim mesmo e que tira o pecado de mim. E que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos uma igreja assim sempre, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar.